sério mesmo, podem vir falar comigo nos intervalos. Vamos lá. Bonitinhos, para começar. Vamos lá. O coro da peça, os 7 contra Tebas de Ésquilo, leva uma vida. Ai, eu podia ter isso pior que essa. O coro da peça, os 7 contra Tebas de Ésquilo, leva uma vida mais próxima às atenienses ou às espartanas. Justifique sua resposta. Muito bem. Para começar, sim, a questão era uma pegadinha. Eu pergunto se o coro leva uma vida mais próxima às atenienses ou às espartanas. E aí, muita gente respondeu que o coro, como ele luta, como ele participa da batalha, como... A que conclusão que eu chego quando alguém escreveu isso na prova? A pessoa não leu o livro. Eu faltei na aula e não. Mas Você não voltou, você estava comigo. Você fez parte. É verdade. Fez parte do coro. Quando a gente leu. Ah, aquele é, isso é. Esse eu não lembrei mesmo. Bonitinhos, para começar, o coro pode ter lutado? Segurei. Por quê? Exato. Então, primeiro ponto, dava para perceber isso se você lesse com atenção até pela pergunta. Certo? Então, o coro era formado por mulheres. Atenção! O coro das peças gregas era formado por mulheres? Não. O coro era formado por homens. Para quem foi ao MASP comigo, me viu até comentando isso especificamente, mostrando as máscaras. Certo? Mas os atores homens poderiam representar qualquer coisa, exatamente. Podia ser o Simiro. Não tem problema nenhum. Viu a Inês lá? A peça da Inês? Ah, tinha cor na peça da Inês? Eu não Não, vi. mas o cara que representava a Inês. Ah, era um homem que... Obrigado, eu não vi essa peça com vocês. Tinha mulher também? Não, sim, mas era um homem que representava a Inês. Ótimo. Tem uma peça da Aristófanes chamada As Rãs, em que o coro são rãs. O coro eram rãs? Não, o coro eram pessoas fazendo papel de rãs. Mas na peça eles eram rãs. Muito bem. Então, o coro da peça 7 contra Tebas de Ésquilo leva uma vida mais próxima dos atenienses ou às espartanas? O coro, as personagens, as mulheres, pareciam mais com as atenienses ou com as espartanas? Vamos lá. Vocês poderiam, e eu disse aqui, justifique sua resposta. A resposta mais fácil de se fazer era dizer que o coro levava uma vida parecida com as atenienses. Para começar, vamos lá, como poderia justificar isso? O coro era a favor ou contra a batalha? Contra. Então, para começar, o coro era contra a batalha. Um coro espartano, um grupo de mulheres espartanas, seria contra a batalha? Não. Ia falar para os homens não irem lutar? Não. Tudo que vocês aprenderam de educação espartana é exatamente o contrário de dizer que os homens não devem lutar. Mas as mulheres do coro falam diretamente: homens, não vão lutar. Não queremos ir para a batalha. Não queremos que as pessoas morram. Elas choram e morrem de medo do que vai acontecer. Tudo que não tem a ver com Esparta. Outra coisa. Ok, tranquilidade. Muito bem.
Outra coisa, as mulheres são bem tratadas ou maltratadas? Isso, elas são maltratadas, Certo? Volta para escrever assim agora, né? Obrigado. Muito bem, as mulheres são maltratadas. Tem mais de um momento que o Etéocles fala: cala a boca, isso não é assunto de mulher, não enche o saco, sai daqui. Certo? Então, ao tratar as mulheres mal, ao tratar as mulheres como inferiores, ao ser contra a guerra, é bem mais fácil justificar que o coro é mais próximo às mulheres atenienses e o motivo disso é porque elas deram contra as batalhas, porque elas eram maltratadas, etc, etc. Outra resposta era possível? Sim. Vocês poderiam responder qualquer coisa. Era possível responder que as mulheres não eram nem próximas às atenienses, nem próximas às espartanas. É possível responder aqueles espartanos. O que me importa é que vocês justificassem. Certo? E similmente teve pouquíssimas justificativas fora de atenienses que foi aceitável. Só que aí encaixa dizer que é uma monarquia, não uma diarquia como a Esparta. Em primeiro lugar, pega a peça toda. Em segundo lugar, não fala nem das atenienses nem das espartanas. Não dá para saber sobre as mulheres isso. O tipo de governo não fala como são as mulheres daquela sociedade. Certo? Muito bem. Mais alguma? Qualquer dúvida, qualquer questionamento da minha correção, venham falar comigo. Sem problema nenhum. Eu coloquei ateniense, mas a justificativa é errada. Será que dá pra dizer? Se você tivesse colocado só ateniense ou só espartana, não valia nada. Você tirou quanto? Os espartanos? Posso ver? Sim. Obrigado. Vamos lá. Ó. Resposta da Débora. O coro da peça sucede contra Tebas leva uma vida mais próxima das mulheres de Esparta, que eram mais livres que as de Atenas, e eram consideradas cidadãs. Aí tem uma pequena correção, que elas não eram exatamente consideradas cidadãs, elas eram consideradas espartanas, mas não recebiam direitos de cidadãs. Sendo seu papel gerar e cuidar de seus filhos, futuros guerreiros. Esta aproximação se deve ao fato dessas mulheres serem fugitivas do Egito e terem sido acolhidas por Tebas. Elas possuíam até certo ponto liberdade de expressão, onde o corifeu sempre se dirige ao rei Etéocles e está soltando suas lamentações pela guerra que acontece. Então, olha só, ela demonstrou conhecer um tanto sobre a lenda das mulheres de Tebas. 2. Ela citou o fato que as mulheres de Esparta eram mais livres e, portanto, podiam até opinar. Ele não, o cara manda calar a boca, mas elas opinam. É uma justificativa. Certo? No livro, não há nenhuma parte, nenhuma parte de mulheres trabalhando, descendo, etc, etc. Algo próximo às mais próximas espartanas que as atenienses, verdade? E, apesar de ser grosso com o corifeu, Etéocles nunca machuca, coisa que acontecia com as mulheres de Atenas. Para quem deu uma olhada na musiquinha que eu pedi para vocês darem uma olhada, o Mulheres de Atenas, do Chico Buarque, vocês devem ter visto que, inclusive, as mulheres apanhavam sem problema nenhum. E até pediam mais. Não, sim! É mais ou menos o que a música fala. Elas apanhavam e falavam, tudo bem, pode fazer. Ele até mesmo as abrigava em lugares seguros e confortáveis. Outro fator de enorme importância é que elas eram livres e não trancafiadas como as pobres mulheres de Atenas. Atenção,
As mulheres atenas não eram trancafiadas o tempo todo, certo? Mas o marido, ela pertencia ao marido. Se o marido resolvesse que ela ia ficar em casa e não sair de lá, ela ficava em casa e não saía de lá. Certo? Fez sentido? Obrigado. Eu também acho nível asiático. Pois é. Nossa, eu tô ficando careca. Mais alguma dúvida? Não? Muito bem. Segunda questão. Não é possível pôr em dúvida por mais tempo, ao passar em revista o estado atual dos conhecimentos, ter havido realmente uma guerra de Troia histórica, em que uma coligação de aqueus ou micênicos, sob um rei cuja suzerania era conhecida pelos restantes, combateu o povo de Troia e seus aliados. Eu coloquei essa questão de propósito pelo tanto de vezes em todas as salas que teve gente perguntando: professor, mas a guerra de Troia é de verdade ou não é? Parte dessa questão, o texto dela, era para responder um pouco disso para vocês. A magnitude e duração da luta podem ter sido exageradas pela tradição popular em tempos recentes, e os números dos participantes avaliados muito por cima dos poemas épicos. Muitos incidentes, tanto de importância primária como secundária, foram, sem dúvida, inventados e introduzidos na narrativa durante a sua viagem através dos séculos. Mas as provas são suficientes para demonstrar não só que a tradição da expedição contra a Troia deve basear-se em fatos históricos, mas ainda que boa parte dos heróis individuais mencionados nos poemas foi tirado de personagens reais. Calpurnia, Troia e os Troianos. Após ler o texto acima com atenção, explique uma diferença e uma semelhança entre história e poesia épica. Então, prestem atenção. Logo na questão, eu pergunto, eu falo para dizer uma diferença e uma semelhança entre história e, apesar da palavra história estar no meio da frase, ela está com H maiúsculo. Por quê? Porque eu estou falando da matéria, eu estou falando da ciência do estudo histórico. Certo? Teve até gente que perguntou: mas professor, você está falando de que tipo de história? Eu não respondi porque vocês deveriam saber. Se está com H maiúsculo, eu estou falando da ciência e história. É isso que a gente estuda em sala de aula. Tudo bem? Muito bem. Então eu pedi uma semelhança e uma diferença entre história e poesia épica. Muito bem. Só para dizer para vocês, não, a questão não era minha. Essa questão era de segunda fase da FUVEST. Ó? Se fosse só essa, eu já Muito bem. Bonitinho. Vamos lá. O que tem de semelhante entre história e poesia épica? Tem várias semelhanças. Podem servir como documento histórico? O pior é que é verdade. Eu não gosto dessa semelhança, mas é verdade. Por quê? O que acontece? É possível usar um poema épico completamente imaginário como documento histórico? Sim. É possível usar um estudo histórico como documento histórico? Sim. É possível. Você pode usar um estudo histórico como documento histórico. Por exemplo, vamos lá. Eu respondi isso faz pouco para um aluno que me perguntou se eu respondi isso em texto, diga-se de passagem. Bonitinhos. Se o Hitler tivesse ganhado a Segunda Guerra Mundial, hoje provavelmente não existiam muitos judeus.
Ninguém que tem 3 deficientes físicos tem.